Bom dia, pessoal. Então, como eu havia dito para vocês que eu voltaria para ensinar algumas técnicas das pinturas em pontilhismo para mandalas, ensinar o básico de pontilhismo, crianças, jovens, senhoras, para quem quiser. Muitas crianças e jovens têm me pedido aqui no condomínio onde eu moro e em vários outros lugares. Então, eu tenho uma lista de pessoal esperando. Aí eu precisava preparar uma aula, né? Daí eu fiz uma demonstração esses dias, né? De como tudo começou, explicando como pode ser para cada um. E retomando uma fala lá do outro vídeo, que essa aula que eu vou dar, eu sou uma terapeuta ocupacional. Eu lido com terapia ocupacional para pessoas de todas as idades. E é uma terapia. Qualquer arte que você se relacione bem com ela, que você se identifique bem com ela, seja ela o que for, pintura, costura, bordado, tricô, crochê, pintura em tela, pintura em gesso, pintura no que for, um pincel, tinta, escrever, desenhar, todo tipo de arte, dança, música, todo tipo de arte é uma terapia. E dependendo do tipo de necessidade do organismo da pessoa, seja ele o que for, emocional, sentimental, físico, cada arte tem a sua função no organismo de cada um de nós. Então, geralmente são mais áreas emocionais. Isso aqui é a cura. Não é se entupir de remédio e ficar fazendo visita contínua em médico e se entupindo de remédio sintético, prejudicando outros órgãos do organismo. Não que não tenha aqui no médico, tem que ir para ver a situação de cada um. Mas se tem que fazer uma terapia, não existe terapia melhor que a arte. Ela limpa a mente, ela alinha os teus chakras, ela alinha todos os teus campos emocionais. É muito bom. Então, hoje eu vou ensinar o começo do pontilhismo, né? Porque para aprender a errar e aprender até pegar no eixo, até pegar o fio da meada, tem que errar bastante em disquinho assim, ó, disquinho CD. Você faz bastante assim. Tem vários disquinhos CDs por aí que não se ouve mais, hoje é tudo pela internet, você baixa a música e ouve ali no som e no teu celular, não precisa mais ficar colocando. Então muita gente tem isso aqui perdido em casa, não jogue fora. Vamos usar para terapia, para cura emocional, mental e todos os sentidos. Então, hoje eu vou ensinar como pintar o fundo dos disquinhos para mais tarde poder trabalhar em disco grande de MDF. Então, aqui eu passei uma mão de primer. Primer é esse produto que você compra em casas de artesanato, que vende artesanato, armarinho muitas vezes, mas geralmente em casa de artesanato. Primer. Ele dá uma cobertura. Você passa uma de mão, ou duas, três, quantas for necessário. Aqui eu vou passar uma só, porque depois eu vou cobrir com a própria tinta de MDF, que é para madeira, né? Essa tinta aqui, ela é tinta... ela é da Acrylex, né? Ela é uma tinta acrílica e em cor preta. Geralmente eu uso fundo preto. Dá para usar a cor que você quiser, mas geralmente eu uso o preto porque ele aparece mais os pontinhos. Você pode usar qualquer cor para fazer os pontinhos. Então, o que é o primer? Eu uso um pouco dele, né, num recipiente, ó, isopor. Isso todo mundo tem em casa, que vem aqueles laticínios, né? O pessoal joga fora, não lava, bandejinha, seca, guarda. Guarda todas elas que a gente pode usar para isso aqui, ó. Você coloca aqui, ó, um pouquinho do primer. Isso aqui é tinta já, ó, seca, que não interfere em nada. Você pega o primer e passa, né? Ele vem com essas escritas aqui, ó. Você passa em cima para dar uma leve cobertura e uma aderência na tinta que vai ser passado depois, após a secagem do primer aqui, vai ser passado a tinta de MDF
na cor preta aqui em cima para dar o fundo, para nós começarmos a arte em pontilhismo, a arte nos pontinhos. Toda pessoa que começa aqui, no começo acha, não vai dar certo. Insista, persista, porque daqui muitos hoje são artistas renomados que se formaram na arte do pontilhismo e partiram para outras áreas em tintas, pincéis, ou até do próprio pontilhismo, e hoje estão por aí dando cursos, né? Ministrando cursos em vários locais e ganhando muito bem, entendeu? Tem pessoas que entram nisso daqui para fazer uma cura emocional, sentimental, acaba curando todas as áreas e setores da vida, em vários segmentos, e depois eles se tornam mestres da arte e passam a ajudar o próximo e se ajudar financeiramente. Aqui, ó, acabei de passar o primer, mais um que vai ficar para secagem. E daqui a pouco eu volto para mostrar a demão da cor preta. Como se passa, como se pinta ali o fundo para começar os pontinhos. Então, até daqui a pouco. Mais um pedacinho aqui de uma explicação para vocês. Lembra que eu falei das embalagens de isopor, né? Nunca jogar fora, sempre guardar. Por quê? Porque nessas embalagens nós vamos colocar tinta que nós vamos usar ou com pincel ou com esse rolinho. É um rolinho que a gente compra também em casa de artesanato, ó. É um rolinho assim que você compra, ele vem num plastiquinho. Você compra e depois você vai usar para pintar as cores, para dar o fundo nas peças que você for pintar. Esse era aquele disquinho que estava com primer, que eu expliquei o que é o primer, né? Que é o primeiro fundo. Se quiser usar o primer, pode. Se não quiser, não precisa. Mas eu acho melhor, porque ele adere melhor à tinta. E depois você passa uma camada de tinta. Eu aqui coloquei no centro do disquinho uma fita crepe. Você pode, para fechar. Para ficar uma pintura completa, fechada. Se você não quiser, você pode deixar assim. Nós vamos fazer dos dois jeitos. Sem fechar e fechado. Então, esses pincelzinhos, depois que você usa, que nem eu usei a cor preta, depois que você passa a tinta com pincel, você pinta com a tinta e coloca na água o pincel. Sempre na água, para o pincel não estragar, sempre na água. E tenha sempre em mãos um paninho velho para secar o pincel depois. Depois eu vou ensinar como é que seca o pincel. Nunca assim, sempre de comprido, assim, para que ele conserve as cerdas, sempre assim, ó, nova. Sempre secando de comprido. Puxando a cerda devagarinho e apertando com o pano. E o pano é bom para secar não só pincel, para limpar também a ponta dos boleadores, que depois eu vou ensinar como é que faz. E quando você usa esses rolinho, quando você pinta com o pincel, você passa o rolinho para ele uniformizar a cor, espalhar bem e uniformizar, ficar igualzinho, porque o pincel ele deixa uns riscos. E passando essa buchinha, esse pincelzinho, esse rolinho, que é de espuma, ele fica uma pintura uniforme. Aí você pega esse rolinho, que por exemplo hoje foi usado a cor preta, e coloca num plastiquinho. Pode ser um plastiquinho, qualquer tipo de plastiquinho que feche. Você coloca ele aqui, ó. Não precisa lavar. Coloca ele aqui. E numa próxima pintura com cor preta, ele vai estar úmido e fácil e você não perde a tinta, porque aqui fica muita tinta. Então, já tem daí você só dá uma rolada na tinta numa tampinha de isopor e você já pinta a sua peça e ela fica uniforme assim. Agora, se toda vez que você for lavar vai sair um monte de tinta, você vai perder tinta e toda vez vai sujar ele de volta. Então, se for usar cor preta, sempre num plastiquinho ou pincelzinho com cor preta. Se for usar cor marrom, que nem eu tenho outro aqui, que é só de marrom, num outro plastiquinho. E fecha. Quando você fecha, ó, você fecha ele, não entra ar, ele não resseca, ele fica macio, ele fica maciozinho para a próxima pintura, tá bom? Isso é uma técnica. Isso aqui é uma técnica que eu aprendi, ó, muito depois, eu não sabia. Eu tô ensinando para vocês, gratuito, tô aprendendo gratuito. Aí, então, daqui a pouco... mais uma coisa.
Lembra que eu falei da tinta preta, acrílica, da Acrylex? Eu só uso Acrylex. Nessa embalagem, para mim ela é melhor porque ela tem tipo um conta-gota, ó. É um conta-gotinha, você pinga, ó. Você aperta um pouquinho e ela sai uma gotinha. De gotinha em gotinha é melhor para pintar, seja lá o que for. Ela rende mais. Essa embalagem, para mim, rende mais. Mas eu uso muito essas aqui. Essas embalagens são as mais comuns por aí. Você agita o vidrinho, seja lá de que for, bate assim para cair o excesso que fica na tampa. E na tampinha vai ficar a tinta para você bolear os pontinhos. Se for naquela outra embalagem, daí você pinga numa tampinha de plástico, de margarina, essas tampinhas que vai tudo pro lixo, você guarda. Eu tenho várias aqui que eu uso, agora no momento aqui para mostrar, não aparece nenhuma, mas eu tenho várias guardadas que eu lavo, seco e guardo, daí eu coloco a tinta dentro dela e com o pincel ou com os boleadores eu vou fazendo os pontinhos. Agora, quando é aqui, nesse vidrinho, da própria tampinha, no meio da tampinha fica o tanto de tinta que você vai... Depois vocês vão ver no segmento como é que faz. Mas eu também uso esse tipo de embalagem e esse tipo de embalagem que é mais econômico. Para mim, eu acho bem mais econômico. Tenho várias cores nela também. Essas aqui são as tintas PVA que a gente usa para fazer o pontilhismo, né? Essas são as tintas, para fazer aquelas mandalas lá, todas. E muitas outras, né? Essa aqui, ó, que eu falei aquele dia para vocês também, ó. Tá vendo? Que lindo, que foi um aluno que fez. Fez uma desse tamanho e uma tamanho 80 para casa deles. Essa aqui ficou para mim fazer uma rifa. Vou fazer uma rifa para eles, para ajudar nas tintas, no pincel, né? Você pode depois fazer rifa. Você faz uma mandala bonita e faz uma rifa. Vende para os parentes, para os amigos, vende na escola. Você já tem um dinheirinho para comprar algo para você ou para comprar mais tinta, para ir aperfeiçoando o teu dom, certo? Então é isso. Daí então aqui tá as tintas, pincéis, você vai usar vários pincéis. Eu uso pincel aqui para tudo porque eu também pinto tecido, né? Então o pincel que eu usei, ó, tirei da água, molhado. Eu pego assim e puxo pra lá, ó. Puxo pra lá e dou uma perda, ó. Ele fica inteiro, ó. Assim, você puxa pra cima, bem de leve, aperta e tira a água. Tá pronto para uma nova pintura. Tá vendo? Esse é um pincel para fazer fundo em objetos pequenos. Para objetos maiores, né, mandalas maiores, eu tenho os pincéis maiores, né? Mas depois que você pinta com o pincel, você passa a buchinha, para ela uniformizar, tá? Todos os tamanhos de mandalas, né? Como eu também havia falado para vocês, né, que quando eu comecei, eu pintei em uma cartolina e eu vim trazer a prova do crime. Essa foi a minha cartolina. É uma cartolina preta que eu comprei em material escolar, em loja de material escolar, né? E pintei, foi a minha primeira mandala. Vocês estão vendo? Quando eu terminei isso aqui, acho que eu levei mais de semana. Eu fiquei deslumbrada comigo. E olha que coisa mais estranha que ficou isso. Mas daqui eu tirei o meu certificado de cura. Eu me curei de uma depressão profunda, pela qual eu já estava mergulhada há 5 anos. Não conseguia sair de lá, mas tinha que tocar a vida. Então, abaixo de remédios fortíssimos, eu vivia um dia após o outro. E através do pontilhismo, eu consegui a minha cura. E não só isso, uma cura física, a qual eu estava já com uma cirurgia marcada, porque era tamanha a minha depressão que ela já estava afetando o físico. Então, essa técnica eu aprendi, a qual eu vou ensinar vocês. Vou ensinar de uma forma bem mais prática, mais fácil. E dessa forma que vocês vão aprender aqui, não foi a que eu aprendi aqui. A que eu aprendi aqui já era profissional, mas eu estava fazendo o básico.
Vocês vão aprender o básico e depois vocês vão se profissionalizar em cima daquilo que vocês aprenderam, que é o beabá da escola que nós aprendemos. Depois de lá nós vamos nos aperfeiçoando e passando de ano e chegamos a uma universidade, uma faculdade e nos tornamos mestre. É isso aí. Até o próximo para os nossos pontilhismos daí, tá bom?